Vamos continuar aí, né, a revisão final aí de noções de medicina legal. Ontem nós paramos nas energias e hoje nós vamos começar aí com tanatologia e fenômenos cadavéricos, ok? Então a tanatologia significa o quê? Ele é o estudo da morte e dos fenômenos que ocorrem após o óbito, né? O conceito de tanatologia é o ramo da medicina legal que estuda a morte e os fenômenos que ocorrem no corpo humano após o óbito. Seu objetivo é investigar as mudanças biológicas e químicas que ocorrem no cadáver, determinando o momento, as causas e as circunstâncias da morte. Essas informações são essenciais para elucidar crimes de homicídio, suicídio e acidentes. A tanatologia também é responsável pela estimativa do tempo de morte, a cronotanatagnose, que é o intervalo de tempo entre a morte e a descoberta do corpo, o que contribui diretamente para a investigação criminal. Nome difícil, né, gente? Cronotanatagnose. Mas é isso aí. É a estimativa do tempo de morte, ok? Então, a tanatologia é o ramo que vai estudar o quê? A morte e os fenômenos que ocorrem no corpo humano após o óbito, certo? Vamos passar então para a classificação das causas de morte. Então, para entender esses fenômenos cadavéricos, é importante compreender quais são os tipos de morte. Então, hoje nós contamos com a morte natural, resultante de doenças ou causas fisiológicas, né? Não tem responsabilidade penal a ser apurada, né? Isso aí a pessoa pode morrer de velhice, né? Doença pré-existente, certo? Morte violenta, então decorre de agentes externos como homicídio, suicídio ou acidente de trânsito, né? E existe responsabilidade penal a ser apurada, ou seja, há interesse da justiça, né? Na apuração, na descoberta aí de como se deu a causa dessa morte. Então essa segunda aqui se dá por ação de terceiros. Ok? Morte violenta. E a morte súbita, ela acontece de forma inesperada, né? Geralmente por alguma causa cardíaca, mas entende-se também como morte suspeita. E se houver algum tipo de notícia, né, de familiares, amigos ou alguma coisa que possam remeter à existência de algum crime, a perícia também vai ser acionada e o cadáver daquela pessoa vai ser, né, necropsiado da devida forma. Vamos passar aí para os fenômenos cadavéricos. Esses fenômenos são as transformações que ocorrem no corpo após a morte do indivíduo, né? E elas se dividem em fenômenos abióticos, imediatos, né? Como eu coloquei no nosso resumão, morreu, aconteceu, né? E a gente vai começar por ele. E também tem os fenômenos abióticos consecutivos, né? Eles vão se dando ao decorrer do tempo do óbito. Voltando então às primeiras alterações que ocorrem no corpo logo após a pessoa falecer, ou seja, morreu, começou a acontecer. Primeiro, interrupção da circulação sanguínea. Então, cessa o bombeamento de sangue pelo coração. Acabou. Parada respiratória. Também é imediato. O corpo para de captar oxigênio e eliminar gás carbônico. Perda de consciência, obviamente, o cérebro para de funcionar imediatamente, né? Após a parada cardíaca. Gente, não tem bombeamento de sangue para lugar nenhum, inclusive para a cabeça. Acabou, né? Cessação da atividade elétrica cerebral. O cérebro para de enviar impulsos nervosos, né? Aí você vai encontrar o sinal de Bouchard, que cessam os batimentos cardíacos, é uma das coisas também que são verificadas na medicina legal. O sinal de Piga, ou Piga-Pascual, é uma observação da ausência, né, no caso de morte, ou não da contração miocardiana. Então o coração para de contrair, né? Parou de contrair completamente,
o indivíduo dado como morto, obviamente. Tem o sinal de Guerin e Franch, e observa-se que, quando faz a ecocardiografia, né, se há uma linha contínua ou plana, que a medicina entende como silêncio elétrico, e isso também é um indicativo de morte, ok? Então, esses são alguns dos primeiras alterações que ocorrem aí logo após a morte do indivíduo. E esses fenômenos, eles ajudam a confirmar o óbito, né? Mas não indicam o horário da morte. Vocês vão lembrar nesse caso aí, ó, bem recente, fácil de memorizar, tio Paulo. O tio Paulo, ele ainda estava nas primeiras horas de morte, nem enrijecimento cadavérico tinha nele, mas ele já estava pálido, ou seja, já não tinha bombeamento de sangue, né, pelo corpo, ele não respirava, né, não tinha questão da captação de oxigênio, perda da consciência. Por várias vezes a pessoa tentou chamar, né, falar, e ele obviamente não respondia. A cessação da atividade cerebral ali era óbvio, né? Então ali era fácil de identificar, né, que apesar de alguns minutos antes ele parecia estar em movimento em algumas imagens, mas depois, né, ele já havia entrado em óbito. Então a gente vai passar para o segundo aí, que são os fenômenos abióticos consecutivos. Eles ocorrem, gente, lentamente após os fenômenos imediatos e ajudam na estimativa do tempo da morte. Eles ajudam, ok? Então a gente começa pelo primeiro, que é o resfriamento cadavérico, chamado de algor mortis, ok? O corpo perde calor devido à interrupção da produção de calor interno, o metabolismo. Então a pessoa fica o quê? Fria, certo? Você encosta na pessoa, você fala, nossa, né, a pessoa tá fria, ou seja, né, é típico de um cadáver já, né, nessa estimativa já de tempo de morte. A temperatura do corpo vai se equilibrando com a do ambiente, e isso aí vai de acordo com cerca de 1 grau Celsius a cada hora, né? Mas esse valor varia conforme a temperatura no ambiente e o isolamento térmico do corpo. Roupa, né? Local que a pessoa estiver usando, o local onde ela se encontra, né? Então isso aí é uma das fases dos fenômenos consecutivos. A rigidez cadavérica. Eu comecei a falar sobre o tio Paulo e a rigidez cadavérica, que chama-se rigor mortis, né? São dos fenômenos consecutivos, ou seja, os próximos ali que aconteceriam, né? O enrijecimento dos músculos após a morte é causado pela a falta de atividade, né? Então, começa que é responsável pelo relaxamento muscular também depois. Então, a rigidez ela vai começar cerca de 2 a 4 horas após a morte, certo? O pico dela vai alcançar o auge em torno de 12 horas após o óbito, né? E a rigidez, gente, ela começa da mandíbula e vai se expandindo para as extremidades do corpo, partes inferiores, depois as partes superiores e depois as partes superiores. Inverti. Mentira. Parte inferior e depois superior e depois as inferiores e vai para as extremidades. Pronto. E a duração dela é em torno de 24 a 48 horas. Então começa o processo, né, de decomposição e é na mesma ordem. Primeiro a mandíbula e depois o restante do corpo, né? A ordem de ocorrência segue a regra de Nisten, que diz que a rigidez começa na face e pescoço e depois se espalha para os membros superiores e inferiores. E eu aí me embolando, né? O negócio estava escrito. Então, deixa eu ver aqui. Eu fiz uma anotação. Então, nessa primeira parte aqui do algor, a gente vai fazer uma anotação e vai colocar aqui que é onde o corpo esfria, certo? Na rigidez cadavérica, o corpo endurece.
E a gente vai entrar agora nos livores cadavéricos, no livor mortis. São as manchas que aparecem no corpo, né, gente, após o óbito. Então, a gente vai observar manchas arroxeadas na pele, causadas, né, pelo início da decomposição de sangue, deposição de sangue nas regiões inferiores do corpo devido à gravidade, manchas verdes abdominais que aparecem nas regiões baixas. Essas manchas começam entre 20 a 30 minutos após a morte. O pico máximo delas aí, de fixação é entre 8 e 12 horas. E a importância disso é que permite identificar a posição em que o corpo ficou após a morte. Se porventura o corpo tiver sido movido, as manchas podem mudar de lugar nas primeiras horas, mas depois não. Ou seja, a polícia é acionada para um local de crime e chega lá, a pessoa está em decúbito ventral, ou seja, né, de barriga para baixo. Só que a parte em que o sangue ficou coagulado é nas costas. Ou seja, alguém movimentou o corpo da pessoa. Por quê? Onde que o sangue foi primeiro depositado? Quando ela estava de decúbito dorsal, no dorso dela. Né? Então isso aí é muito importante também para a gente saber a posição em que o corpo se encontrava, né, na hora em que ocorreu o óbito. Só para voltar aqui um pouquinho, ainda nessa parte da rigidez, que fala sobre a ordem de ocorrência, eu fiz um bonequinho também dentro de sala, eu vou fazer aqui com os senhores também, para poder facilitar. Vamos lá. Então, a primeira parte da rigidez, mandíbula. Depois ela passa para os membros superiores e depois os inferiores, as extremidades, ok? Isso aí ajuda a fixar também aí a matéria. Livores cadavéricos, né? Livor mortis, eis o nome. São manchas, não, acabei de falar delas, né? Perdão, só marcar aqui porque senão eu esqueço. Livor mortis. Uma outra parte também dessa questão do livor é a desidratação do corpo. Então, nosso corpo, após algumas horas, né, já do óbito, ele começa a perder líquido devido à evaporação, especialmente em locais secos e quentes. Na nossa região, então, vocês imaginam, né, o calor que é. A perda de líquidos afeta principalmente os olhos, formação da mancha de Sommer, ou mancha negra esclerótica, né, na esclera ocular e a pele. Ocorre também o dessecamento, a pele endurece e fica com aspecto de pergaminho, inclusive a mucosa dos lábios. Esse sinal de Sommer e Larcher é a opacidade da córnea, né? A tela da córnea do olho ela fica viscosa. Isso ocorre entre 6 a 8 horas. Tem o sinal de Ripoll, que ocorre a deformação da íris e pupila após 8 horas. E essa parte também, gente, do livor aí, ela é importante para ajudar na estimativa, né, do tempo de morte. Vamos entrar aí na questão agora dos fenômenos transformativos destrutivos. Então, esses fenômenos, eles destroem a estrutura do corpo e surgem após o desaparecimento da rigidez. Então, acabou o tempo da rigidez cadavérica, começa a parte destrutiva do corpo. Então, vamos lá, esses fenômenos destroem, né, as estruturas do corpo e surgem após o aparecimento da rigidez. Autólise. Autólise é a primeira fase. Conceito de autólise: destruição celular causada pelas enzimas das próprias células. Ela se inicia logo após a morte, né? E as enzimas, o processo, né, é da seguinte forma: as enzimas que normalmente digerem os alimentos no intestino começam a degradar as próprias células, né? Então, esse é o primeiro passo para o processo de decomposição. Então, a gente já faz a anotaçãozinha aqui, ó. É a primeira fase do processo de decomposição, certo? Putrefação. Meus alunos, eu sempre faço eles lembrarem do podrão. Aquele cara bem feio, nojento, parecendo aquelas minhocas horrorosas, mas esse aí é uma das fases, né?
causada pela ação das bactérias anaeróbicas. Então começa a mancha verde abdominal, que é observada, aparece na fossa ilíaca direita, região inferior do abdômen, entre 18 e 24 horas após a morte. A formação de gases que causam inchaço do corpo devido à produção de gases por bactérias intestinais. Os senhores vão observar que a primeira fase, o primeiro local de apodrecimento é no intestino, onde tem as bactérias. Então, tudo parte dali. Vem em seguida o desprendimento da epiderme, ou seja, a pele começa a se soltar, e os líquidos de putrefação. O corpo libera líquidos de decomposição, né? Cadaverina e putrescina, causando o mau cheiro, aquele cheiro de podre, aquela coisa fedorenta, horrorosa, entendeu? Então essa daí já é a segunda fase. Gente, isso é nojento. Quando chega podrão no ml, nossa, coitado de quem mora perto. Ainda tem gente que mora perto ainda. Deus me livre. A maceração é uma próxima fase. O conceito dela é a alteração do corpo quando este permanece em contato com meios líquidos. Exemplo, um feto retido no útero materno após a morte, né? A pele dele vai ficar esbranquiçada, enrugada e ela se solta facilmente, ok? Esses casos se dão mais nessa questão de aborto espontâneo, em que o feto continua retido no útero materno. Pessoal, a gente vai passar então para os fenômenos transformativos conservadores. O que é isso? Conserva o corpo por longos períodos após ali o óbito. Então, um dos primeiros é o que? A mumificação. Ele é uma preservação natural do corpo devido à desidratação extrema, né? Isso ocorre em ambientes secos e quentes. E a importância disso é porque preserva o corpo por muito tempo, mantendo ossos, pele, tecidos moles, podendo ser produzidos por meio natural. Tem também o meio artificial e o meio misto, né? Então, vocês podem lembrar das múmias, né? Elas ficavam praticamente inteiras. A cada dentária delas, vocês viam elas assim, nitidamente, né? Não é só coisa de filme, mas essa mumificação de fato ela ocorre. A saponificação, ou adipocera, esse fenômeno, ele é a transformação da gordura corporal em uma substância semelhante ao sabão, né? Isso ocorre em ambientes úmidos e sem oxigênio, por exemplo, corpo submerso em água ou em locais lacrados, né? Então o corpo começa a ficar com aquele aspecto meio tipo de cera, assim, mas né, semelhante mesmo ao sabão, né? Mas é uma coisa muito nojenta. E esse evento, né, esse fenômeno, ele preserva as partes moles do corpo, como peles e músculos. Então, é uma forma de proteger também, né? Em casos de difícil apuração, mas como ocorre esse fenômeno aí, é possível. A corificação, né, é um outro fenômeno aí dos fenômenos transformativos conservadores, né, em que o corpo adquire uma textura semelhante ao couro. Então, você vai ligar a corificação ao couro, né, textura semelhante a couro. E condições em que isso ocorre, exposição prolongada a ambientes fechados, como caixão de metal, por exemplo, né? Então, exposição prolongada a ambientes fechados. A importância disso, mantém o corpo bem conservado por muito tempo. Então, uma necrópsia, né, assim que tão logo seja encontrado o cadáver, não vai ter tanta dificuldade. Por último, a calcificação, ela caracteriza-se pela petrificação ou calcificação do corpo, né? Isso ocorre eu já vi ocorrer em vários casos, principalmente quando em razão da Igreja Católica, em que alguns santos, algumas pessoas, né, que foram canonizadas, elas foram encontradas extremamente conservadas, né? Então, vamos passar agora para cronotanatognose, determinação do tempo de morte. Gente, a determinação do intervalo de tempo entre a morte e a descoberta do corpo é uma das tarefas mais desafiadoras hoje da tanatologia. Para isso, o médico legista, né, que é o perito oficial, ele utiliza dos seguintes elementos, né, na hora de analisar ali, de fazer a necrópsia.
Temperatura corporal, que a gente já falou ali em cima, a questão do algor mortis. Quanto mais próximo está da temperatura do ambiente, maior o tempo de morte, certo? Quanto mais próximo o corpo está da temperatura ambiente, maior o tempo de morte. Logo em seguida, a questão da rigidez cadavérica, o rigor mortis. Essa rigidez surge de 2 a 4 horas após a morte e começa a desaparecer após 24 até 48 horas. Ou seja, certinho? Então, ela surge de 2 a 4 horas e o desaparecimento dela vai de 24 a 48 por completo. É observado a questão do livor mortis, as manchas de hipóstase, elas surgem entre 20 minutos e 3 horas e se fixam no corpo após 12 horas, né? Eu falei com meus alunos sobre a questão dos 4 tons de vermelho, né? Esse MO, na verdade, é um MC. Isso é gás carbônico. Não, só um minuto. Peraí que eu vou exemplificar para os senhores direitinho. Peraí. Eu tô achando aqui, só um minuto. Eu fiz essa anotação em outro lugar e depois eu esqueci de deixar fácil. Sim. Monóxido de carbono, gente, perdão. Vou escrever aqui. Monóxido de carbono. Então, uma das manchas, né, dos 4 tons de vermelho aí, a primeira, que é o monóxido de carbono, a pele fica vermelho, carmim ou rosa. A segunda é o cianeto e fluoacetato. Cianeto e fluoacetato. Certo? Então já vai ter mais um vermelho mais intenso. O próximo são agentes oxidantes enérgicos, cloratos, nitratos, nitrobenzeno e anilinas. E aí já fica uma coloração mais pardo, avermelhada. E por último, ambientes frios, né? O corpo já vai adotar vai ter uma característica de um vermelho mais claro, né? As condições que podem antecipar ou retardar o aparecimento desses livores, né? Justamente são a temperatura, o que antecipa, né, o aparecimento dessas manchas. Temperatura alta, morte sem sangue, asfixia, intoxicação são uma das causas. E o que retarda? Temperaturas baixas, anemias, diarreia, vômitos e desidratação. Ok? Vamos passar aí para as... putrefação. Então, gente, eu vou colocar algumas horas, né, em que isso começa a aparecer para facilitar a anotação aí. Então, passemos agora para a parte de putrefação. Quando o corpo já começa a entrar no estágio de decomposição, aí vem as manchas verdes abdominais que surgem entre 18 e 24 horas após o óbito, estendendo por todo o corpo do 3º ao 5º dia após a morte. Mancha verde, de 18 a 24 horas após o óbito, elas vão surgir e vão se estender do 3º ao 5º dia após a morte. Os gases de putrefação, né, do interior do corpo vão surgindo gases de putrefação com bolhas na pele. Surge entre 9 a 18 horas após o óbito. Então, vocês vão ver umas bolhas superficiais na pele, aquelas bolhas grandes, não é igual bolha de queimadura, como se fosse, mas bem maior. E o corpo já vai estar numa coloração bem esquisita, né? O inchaço do corpo, né? Que vai ocorrer entre 36
a 48 horas. Lembrando que nos casos de afogamento, muitas das vezes as vítimas já são encontradas inchadas, em razão do local, né, da água ali, então o corpo já, a decomposição começa mais rápido. A crioscopia do sangue é o ponto de congelamento do sangue, que é de 0,55 graus negativos, né, a 0,57 graus negativos. Tem valor para identificar a causa jurídica da morte na asfixia por submersão e indica a natureza líquida em que ela ocorreu, né? Então você imagina aí uma pessoa forçando a outra, né, segurando pelo pescoço, alguma coisa assim, dentro da água, dentro de uma caixa d'água, dentro de alguma coisa, né, e asfixiando essa pessoa dessa forma. Então a crioscopia do sangue também é uma forma de identificar. Cristais de sangue putrefato são os chamados cristais de Westenhofer, rocha Valverde. Ô, nome difícil. Vamos lá. Lâminas muito frágeis, entrecruzadas e agrupadas, incolores, que adquirem coloração azul pelo ferrocianeto de potássio e castanha pelo iodo, encontradas a partir do terceiro dia no sangue putrefato, podendo permanecer até 35 dias após a morte. Então, você imagina o estado em que a pessoa vai estar, né? Mais do que podre. O esqueleto fica exposto após 6 a 12 meses, dependendo do ambiente em que ele se encontrar. Vamos fazer só as anotações de horas aqui em cima, para facilitar na hora de lembrar. Então, a mancha verde abdominal, de 18 a 24 horas. Os gases de putrefação, 9 a 12 horas. Inchaço do corpo, 36 a 48 horas. E esses cristais, né? Cadê? Peraí. Não. A crioscopia do sangue é de 0,55 graus negativos a 0,57 graus negativos. E os cristais de sangue putrefato a partir do terceiro dia no sangue do podrão, né? Então, a partir do terceiro dia no sangue do podrão, ok? Então, gente, a gente parte aí para encerrar essa parte da tanatologia, né, a importância dela nas investigações. A tanatologia ela é essencial para elucidar os crimes de homicídio, suicídio e acidente, conforme eu venho falando, né, nesses últimos 30 minutos. Os fenômenos cadavéricos fornecem informações cruciais como determinar o horário e o local da morte, identificar a posição original do corpo, estimar a causa da morte e confirmar se o corpo foi movido após a morte ou não. Todos esses detalhes são de extrema importância para a investigação criminal, né? Quando os senhores, né, em nome de Jesus, tomarem posse e começarem a trabalhar em determinadas delegacias especializadas, hoje, enquanto estudantes, isso pode não fazer tanto sentido, mas depois que os senhores de fato se tornarem policiais, trabalharem com investigação, todas essas informações os senhores vão ver que elas são cruciais para determinar horário de morte, como que ela ocorreu, entendeu? O local em que foi encontrado, por que às vezes ela está naquela condição, né? Por exemplo, de um cadáver que teria sido encontrado, que teria ficado muito tempo dentro da água e ela está no local seco, né? Então, eu tenho para dizer para os senhores que a medicina legal, ela é extremamente importante na Polícia Civil, né? Não há nada que passe despercebido a um exame de necrópsia, né? Então, no próximo vídeo nós vamos falar aí dos crimes contra a dignidade sexual, tá?
e após nós iremos encerrar, ok? Até mais.